Amém. Quero saudar todos os irmãos na paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, cooperando. Também pelo pastor Ronaldo aí, confiar em nós a palavra. Estou muito feliz. A palavra do Senhor diz que onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Então você tem liberdade, meu irmão, para dançar, para gritar, para pular. E acima de tudo, para glorificar o nome do Senhor, que é o único digno de louvor e de toda adoração. Amém? Eu peço para os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estava meditando, estava falando com o Senhor, buscando ao Senhor uma direção, uma orientação na sua palavra. E o Senhor me direcionou para o Evangelho de João, a qual eu tenho lido nesses últimos dias, onde se é pouco se é pregado, onde se é pouco falado. Muitas outras coisas é falado dentro da igreja, mas muito pouco é pronunciado, é pregado sobre a crucificação, sobre o porquê que nós estamos aqui nesta noite, o porquê que nós viemos à casa do Senhor. Esse é o significado do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Oremos ao Senhor. Pai da eternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quero mais uma vez te louvar neste dia, engrandecer o teu nome, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai, que no nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo, Pai, esteja operando. Oh, Pai querido, Pai amado, enquanto esteja, Pai, ministrando a tua palavra, o teu Espírito Santo, Deus de poder e de glória, esteja operando em cada coração, pois somente a tua palavra diz: conhece o coração, somente o Senhor sonda o coração de cada um e sabe o que cada um, Pai, está passando, a luta de cada um. Pai, que o teu Espírito Santo venha como um consolo, que o teu Espírito Santo venha como um poder sobre cada vida nesta noite, Pai. É que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui, meus irmãos, nessa passagem aqui fala acerca da crucificação de Cristo, onde nós conhecemos a história, onde nós já vimos em filme, nós já vimos peças teatrais, mas muitos nos dias de hoje temos esquecido de falar do amor de Cristo, do porquê que nós estamos na presença dele, do porquê nós permanecemos, do porquê nós passamos por tantas provas para continuar seguindo a um Deus que nós não vemos, mas um Deus que nós cremos. É unicamente, exclusivamente por causa da cruz. É unicamente, exclusivamente por causa do preço, do valor que aquilo vale para mim e para você. Aquilo que vale. O mais importante na vida do cristão é saber que houve um homem que esteve nessa terra, que era Deus, mas era homem também, mas que ele veio para pagar um preço que nenhum homem poderia pagar. Tantos homens tentaram, tantos homens foram fiéis, foram obedientes ao Deus Todo-Poderoso, mas somente Cristo, ele consumou tudo. A palavra que nos diz que ele disse: está consumado. A palavra consumado, ela diz: está completado. Então naquele momento, ali nós podemos ver que Jesus, ele disse: a obra está completa. Hoje nós podemos olhar para o que Jesus, ele sofreu, o que ele passou, e naquele momento ele disse: Pai, eu completei a obra que o Senhor entregou em minhas mãos. A missão que o Senhor entregou em minhas mãos, eu completei. Agora essa missão, meu irmão, minha irmã, está na minha e nas tuas mãos, de proclamar esse Cristo que morreu, mas ele ressuscitou, e ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E como a irmã já leu, ele está brevemente voltando. As portas ainda estão abertas. Eu posso levar ele para Gênesis, quando Noé, muitos disseram: se velho gagar, vai chover, dilúvio. Nunca choveu na terra, a terra ficou naquele momento. Mas porque ele cria num Deus que ele não via, ele fez aquela arca, e ele trouxe aqueles animais. E quando aquela arca se fechou, o dilúvio se veio. E assim também eu posso entender que nos dias de hoje, Jesus continua chamando aqueles que querem entrar dentro dessa arca, para estar dentro dela.
Essa arca, ela simboliza a salvação. Hoje nós estamos aqui, nós estamos dentro dessa arca espiritual, mas um dia essa porta vai se fechar, um dia vai se acabar tudo que nós vemos nos dias de hoje, o que nós vivenciamos. Cristo, Ele consumou todas as coisas. Cristo, Ele fez tudo por mim e por você, aquilo que nenhum homem, como eu já disse, poderia fazer, Ele fez. Porque não somente Ele foi obediente até o fim, foi obediente até a ponto de morrer em uma cruz, que não foi feita para Ele, foi feita para certo homem chamado Barrabás. O interessante é que o significado do nome de Barrabás significa filho do Pai. E o próprio filho do Pai foi crucificado naquela cruz. Por causa de quem? Por causa de mim e de você. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de João, capítulo 17, que Jesus, Ele orou por mim e por você, sem ao menos te conhecer. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos conhece, que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos conhece, Ele já nos cresceste. Quem sabe quantas coisas passou em sua vida, a gestação da sua mãe. Quem sabe você não era nem para estar aqui, mas porque Jesus, o Senhor, olhou dentro do ventre da tua mãe e disse: aquele ali é meu, aquela ali é minha, aquela ali eu paguei um preço por aquela vida, eu paguei aquele preço. Então a palavra do Senhor nos diz no capítulo 17 de João, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus, sabendo que ele já iria ser levado para ser crucificado, ele orou. Mas ele não era o Filho de Deus, mas ele era, quando ele esteve nessa terra, ele também vivenciou como homem, como eu e você, sofreu também, foi humilhado. E ele sabia do que estava por vir ali diante dele, a crucificação. E ele orou por ele. E no versículo 20 ele diz: minha oração não é apenas por eles, ou seja, por aqueles que estavam com ele naquele momento, ou por aqueles que viviam naquele momento que Jesus estava em terra, mas ele diz: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui Jesus, ele ora por todos. Jesus ora por mim e por você, sem te conhecer, mas já porém conhecendo, porque Deus conhece todas as coisas. Ele orava por mim e por você. Ele tão somente não abandonou aquela cruz, porque ele olhou para além daquela cruz. Ele via ele via você. Jesus, ele via aqueles que viriam crer, aqueles que viriam entender o sacrifício dele pago naquela cruz do Calvário. Então Jesus, meu irmão, minha irmã, ele consumou, ele completou a obra que o Pai deu a ele. Deu uma missão para ele. Ele tão somente veio e completou, cumpriu aquela missão. Mas Jesus voltou ao Pai. E nós temos uma missão a continuar levando esse evangelho, essa palavra de Cristo. Os apóstolos vieram, os apóstolos fizeram isso e aquilo, os sinais, através de Cristo, por meio do Espírito Santo. Mas hoje, a missão está na minha e na tua vida, de proclamar que o Senhor está próximo, que a porta da arca ainda está aberta, para todos aqueles que querem entrar, querem se chegar, estarão dentro dessa arca, que, como eu disse, simboliza salvação, estarão salvos, não por própria força humana, mas porque Deus, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. O profeta Jeremias disse: Senhor, eu sou muito jovem. Mas o Senhor disse, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a palavra do Senhor diz no capítulo 1, versículo 4: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Então aqui nós entendemos
que não foi eu, não foi você que escolheu a Cristo, a Deus, mas Deus é quem te escolheu. Aleluia. Deus é quem te escolheu no ventre da sua mãe. Deus te escolheu e Ele tem um propósito, Ele tem uma obra para realizar na tua e na minha vida. Então somente precisamos crer, então somente precisamos entender que esse amor que Cristo pagou por nós ali naquela cruz do Calvário foi um amor sacrificial. Talvez nos dias de hoje perguntasse para alguém: daria teu filho por alguém, morrer por alguma causa? Talvez daria, mas Deus, Cristo se entregou por amor de todos, sem mesmo nos conhecer. Ele se entregou um amor sacrificial, e é o que Cristo nos pede nos dias de hoje, um amor sacrificial, um amor que venha se sacrificar pelo outro, um amor que não venha se importar com aquilo que venham dizer, mas importar com aquilo que Cristo diz ao meu e ao seu respeito. Cristo, Ele espera que os filhos da luz venham se manifestar. Cristo, Ele já acendeu o seu céu, o Espírito dEle está em nosso meio, o Espírito dEle está dentro de nós, e Ele deu essa missão para mim e para você, proclamar o reino dos céus. Eu estava domingo pregando em uma certa igreja, e eu dizia: muitos pregam sobre o que diz no Mateus capítulo 6, versículo 37, onde diz que Deus, Ele acrescentará as demais coisas. Muitos estão pregando, muitos estão buscando essas demais coisas, mas antes desse versículo diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Muitos estão buscando acrescentar, estão esquecendo que devemos buscar primeiramente o reino. Tudo que nós vemos vai passar. Se nós olharmos, analisarmos, tudo está passando. Eu estava comentando com o pastor Ronaldo, os dias, as horas estão passando tão rápido, que aquilo que nós fazíamos em uma manhã, nós não conseguimos fazer em um dia inteiro. Por que isso, meu irmão, minha irmã? É o cumprimento da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que se os dias não fossem abreviados, será que talvez Ele encontraria fé na terra? Deus está dando oportunidade para mim e para você continuar crendo e continuar declarando que esse reino terreno vai passar, pois já está preparado um reino eterno, um reino celestial para mim e para você. Se não fosse o significado da cruz, Jesus voltar, Jesus morrer e voltar para buscar a tua igreja, não teria significado de nós estarmos todos os cultos vindo na casa do Senhor. Eu creio que o primeiro objetivo principal é de crermos que tudo vai passar e que há uma terra, há uma cidade chamada Cidade Santa nos aguardando. Aquilo que nós passamos nessa terra, os problemas, as dificuldades, não são maiores do que o que Cristo passou por mim e por você. Se nós analisarmos a cruz, se nós lermos a história, se nós assistirmos filmes, nós vamos ver que Jesus, Ele não tinha pecado nenhum, mas porém Ele morreu por meu e pelo teu pecado. Ele veio e consumou a obra que o Pai deu a Ele. Agora lhe resta uma obra a ser feita: que os filhos de Deus se manifestem no mundo, que os filhos de Deus, aonde venham estar, venham manifestar a luz de Cristo, venham ser sal, venham dar gosto nessa terra. Nós olhamos aí afora, nós vemos nos telejornais, na internet, nas redes sociais, muitas pessoas falam de tantas coisas, mas de Cristo, do reino, pouco se é falado. Muito se é falado de coisas que Deus pode dar, com certeza Deus dá. Deus, Ele é o Deus do ouro, da prata, Ele pode dar, Ele pode conceder. Mas muitos esquecem de dizer que Jesus está voltando. Jesus dizendo ali: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E João Batista ali, antes que Cristo viesse a se manifestar, ele dizia: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então a palavra para mim e para você, meu irmão, minha irmã: arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Você sabe. O Espírito de Deus ministra no teu coração e você sabe que você precisa se arrepender. Deus sabe que precisa você deixar para que Cristo venha se manifestar através da tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele foi enviado para resolver o nosso problema, e Ele resolveu. Jesus, Ele veio nessa terra para resolver o meu e o seu problema, um problema que ninguém, humanamente falando, conseguiria resolver, mas Ele resolveu. Glória a Deus por isso, porque nós temos esse livre acesso. A palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de cima a baixo,
significa isso que nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos. Somente os sacerdotes tinham esse privilégio de entrar no Santo dos Santos para falar com Deus. Mesmo assim, se algo ele tivesse cometido, tinha-se um sininho do seu lado aqui que ele poderia ser consumido pela glória de Deus. E depois as pessoas poderiam puxar ele, ele vinha só as cinzas, quem sabe. Porque era tão tamanha glória, tinha que ter toda uma preparação para entrar no Santo dos Santos. Mas Jesus, ele veio e cumpriu esse papel que nenhum poderia cumprir. Hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós podemos adentrar na sala do trono. Hoje nós podemos adentrar onde ninguém poderia adentrar, somente os sacerdotes. Hoje eu e você temos esse livre acesso, meu irmão, minha irmã. Usemos, tomemos posse desse acesso que nós temos diante do Pai. Não entremos com medo diante do Pai. Se pecamos, nos arrependemos, mas nunca deixamos de estar dentro da casa do Pai. Estar no Santo dos Santos, buscando a presença do Pai. Meu irmão, minha irmã, os dias estão passando, as coisas, as profecias estão se cumprindo, e nós precisamos urgentemente nos posicionar. Nós precisamos urgentemente nos colocar na posição que Deus quer, na posição que Deus nos chamou. Deus tem um chamado, Deus tem uma missão na nossa vida, que é proclamar o reino de Deus, que é proclamar um reino que não é visto pela razão, mas é visto pela fé. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o papel meu e teu, de proclamar. Comida e bebida, Deus acrescenta. A palavra do Senhor diz que os animais, as aves, elas não trabalham, elas nem descem, mas porém Deus as alimenta. E nós que somos teus filhos, por que Deus não vai nos alimentar? Muitos estão preocupados com as coisas, esquecendo de buscar aquilo que é o essencial, primeiramente, que é o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Cristo ele já consumou, que Cristo ele já completou a obra, mas falta-se uma obra a ser completada na minha e na tua vida, a cada dia. É deixar que Cristo venha resplandecer através da minha e da tua vida, para que o mundo creia. Como nós olhamos aqui, Jesus orando, ele disse: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, por meio da minha e da tua mensagem, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Então Cristo quer que a igreja dele seja um com ele, assim como ele disse que assim eu sou como Cristo é com o Pai. Assim ele quer que eu e você sejamos igreja, em um só pensamento, em um só propósito, em um só foco, que é proclamar o reino dos céus que está próximo, é proclamar as bem-aventuranças de Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus ele já consumou. Jesus ali naquele momento ele disse: está consumado. Ele disse: está completada a obra, já está aliançado, já está decretado, já está confirmada a obra toda da humanidade. Agora o que basta a humanidade é crer que Deus enviou o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Até aquela cruz não foi feita para Cristo, foi feita para Barrabás. Nem para ele era aquela cruz, era para Barrabás que ia ser crucificado. Mas porque era o propósito do Pai, era o propósito da nossa salvação, da nossa redenção, Cristo foi crucificado naquela cruz que nem dele era. Era de um homem que deveria pagar com os seus delitos. Mas Jesus, ele foi e ele consumou, e ele nos deu a redenção, nos trouxe a redenção. E hoje nós podemos ter esse livre acesso ao Pai. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, cumpra a tua parte, porque Cristo ele cumpriu a parte dele. Cumpra os propósitos que Deus tem na tua vida, que ele tem falado, porque Cristo ele cumpriu o propósito que ele veio dessa terra cumprir. Ele cumpriu, ele consumou. Mas há uma mensagem, mas há uma obra ainda a ser consumada, ainda a ser completada, que é que eu e você venhamos manifestar, que nós venhamos ser verdadeiramente luz, venhamos ser verdadeiramente sal, a dar gosto nessa terra, a não estar corrompido para
sabendo, alguns dias atrás, que fecharam-se uma igreja lá em Corumbá. É uma alerta, meu irmão, minha irmã, para nós que somos aqueles que cremos no Senhor. É uma alerta para a igreja do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e unida pelo teu sangue, sem mancha, sem defeito. Se coloca de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor para mim, para você nessa noite, meu irmão, está consumado. A obra está completada. Mas há uma obra ainda a ser feita. Jesus, ele completou a sua obra quando esteve em terra, mas há uma obra ainda a ser feita pelas minhas e pelas suas mãos, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus ali, a palavra do Senhor diz, ir de pregar a fulana, a beltrana, disse, ir de pregar a todas as pessoas, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela boa financeiramente ou não. Cristo deixou uma missão para mim e para você. Cristo deixou uma palavra para mim e para você, ir de pregar. Ir de crer primeiramente a você, e depois pregue o que você crê. Porque não adianta eu pregar aquilo que eu não creio. Não adianta eu liberar uma palavra de cura se eu não creio em cura. Não adianta eu liberar uma palavra de que Deus vai te dar se eu não creio que Deus vai me dar. Eu tenho que primeiramente crer. Eu tenho que entender que Cristo me pagou o preço no teu lugar, para depois proclamar que Cristo está de braços abertos. Cristo morreu de braços abertos, porque Ele sempre está de braços abertos a te receber, a me receber. Aleluia! Então creia, meu irmão, minha irmã, que Ele consumou, Ele completou a obra. Mas há uma obra a ser feita. Essa obra depende de mim e de você, de proclamar o reino que está próximo. Eu gostaria que a comissão do pastor Ronaldo fazer uma oração para aquele que se encontra desanimado, para aquele que se encontra até tentando desistir, abandonar o caminho, mas olhe por um momento pelo sacrifício, por tudo aquilo que Cristo passou. Eu olho para aquele filme A Paixão de Cristo, esse último que saiu, é um dos que parece, um dos que chega mais perto do que aquilo que Cristo passou. Creio que Cristo passou ainda muito mais, mas eu quero não te obrigar, não te forçar, mas você que se sente desanimado, você que se sente tentado a desistir por esse amor sacrificial que Cristo pagou, você pode vir até a frente. Nós vamos fazer uma oração e Deus vai te dar graça, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar autoridade para continuar dizendo que Ele é bom, que Ele tem um propósito, que Ele depende de você para declarar a este mundo a missão redentora da cruz do Calvário. Você tem liberdade, meu irmão, minha irmã. Você que se sente desanimado, você que se sente até tentando desistir, saiba que Deus Ele não desiste de você. Porque Ele pegou o seu naquela cruz do Calvário, porque Ele não desiste de você. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Ele tem um propósito, Ele tem uma obra. Ele espera que você venha completar a obra que Ele espera que você complete. Ele completou a obra, mas há uma obra a ser completada através da sua vida. E de pregar, e de pregar, e de pregar. E de pregar ao mundo, arrependemos que o reino de Deus está próximo. Amém? O pastor Ronaldo vai estar orando, eu vou estar orando aqui. Em nome do Senhor Jesus. Pai de poder, de graça e misericórdia. Pai, a tua palavra que nesta noite foi proclamada. A tua palavra, Deus, foi declarada nesta noite, Pai. Que o Senhor Jesus consumou a obra. Ali, Deus, naquela cruz do Calvário. E aqui, Pai, Deus, cruz aqui na frente, ó Pai. Pai, clamando, ó Pai, recebendo, ó Pai, algo do Senhor. Eu não sei a alma, eu não sei, ó Pai, qual é o problema, qual é a dificuldade. Mas o Senhor tem poder, mas o Senhor tem poder para curar. Mas o Senhor tem poder para tocar. Mas o Senhor tem poder, ó Pai, para manifestar a tua graça. Então, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder em cada vida aqui na frente, ó Pai. Fortaleça, dá graça, dá ousadia, dá intrepidez, ó Pai, para declarar o teu reino, para anunciar as tuas obras do teu reino, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, somente o Senhor sonda, somente o Senhor conhece cada coração. Venha, Deus, visitar cada coração neste momento, Pai. Venha, Deus, dar o livramento que é necessário. Venha, Deus, manifestar o seu poder. Venha, Deus, ministrar, Pai, a cura. Venha, Deus, fortalecer esse irmão, essa irmã que se encontra desencorajada por causa das ameaças de Satanás,
setas, dos dardos do maligno, Pai, que seja caído por terra agora, em nome de Jesus, toda seta, toda acusação, pois a tua palavra diz que o diabo significa acusador, que tem acusado, Pai, que tem tentado contra essas vidas que caem por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que esses irmãos e essas irmãs venham contar, venham cantar, venham dar vitória, venham, Deus, testemunhar dos teus feitos e de suas vidas, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós agradecemos o teu nome nesta noite, Pai, e clamamos a ti, Deus, pela tua intervenção em cada vida. Nós clamamos ao Senhor por cada vida que nesta noite, ó Pai, que só venha visitar aquele ente querido também que se encontra lá ali enfermo, que se encontra ali, Deus, agravado, que se encontra ali, Deus, com uma doença que os médicos, ó Pai, não conseguem, ó Pai, dizer, ó Pai, qual é a causa, mas, ó Pai, entra com a providência, nós te pedimos, ó Pai, entra com a providência, Pai, visita este irmão, esta irmã, visita este homem, esta mulher que está em casa, que está, ó Pai, ali, Deus, no leito, ó Pai, de enfermidade. Ô Espírito Santo de Deus, visita, Pai, toca, ministra e opera, Pai, o teu poder. Opera, Pai, o teu poder, os teus sinais, os teus prodígios, os teus maravilhas, ó Pai. Para a glória do teu nome, Senhor Deus, meu Pai. Nós te louvamos, Pai, porque tu consumou a obra que naquela cruz do Calvário. O Senhor nos deu acesso ao Pai. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos aberto o caminho, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor meu Deus, meu Pai. Visita, Pai, cada vida aqui nesse momento. Visita a minha vida, visita o meu lar, visita o lar de cada um aqui presente, Pai. Manifesta o teu poder, manifesta a cura, Pai, que cai por terra todo demônio, todo principado, toda potestade, todo espírito maligno das trevas que cai por terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para o louvor da tua glória, Pai. Vem manifestar o teu poder, vem manifestar o teu poder, Pai. Em nome de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a glória do teu nome. Amém. Quero agradecer pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar uma salva de palmas.